Olá, pessoal. Vamos iniciar hoje a unidade 3, que trata sobre Estado, política e sociedade. Então, são 3 aspectos dentro do estudo da sociologia da educação que são bastante relevantes. E quando a gente for falar de Estado, a gente tem que pensar em um Estado como nação. E diante disso, vocês já pararam para pensar como é grande a influência do Estado em nossas vidas? Então, praticamente, toda a nossa vida gira em torno das estruturas criadas pelo Estado. Essas estruturas vão desde a expedição de documentos pessoais, como a emissão de um RG, de um CPF, de uma certidão de nascimento, passando por arrecadação de impostos, até o registro do óbito. Então, o Estado está sempre vigilante, controlando a vida das pessoas e dos grupos, planejando, legislando, fiscalizando, educando, entre outras funções. Então, o Estado ele também tem essa veia educativa. Mas, afinal, o que é o Estado? Então, o Estado vem do latim status, que significa condição, situação, modo de estar. Então, o Estado é a maior organização política que a humanidade já conheceu, só superada hoje pela comunidade internacional. O seu poder de dominação se exerce sobre um território e um conjunto demográfico. Segundo o grupo 1986, há 3 elementos presentes no Estado: o poder político, o povo e o território. O absolutismo foi o primeiro modelo do Estado moderno que consolidou o poder dos reis e o seu domínio sobre determinado território. Desde o Estado absolutista, ocorreram mudanças econômicas, políticas e sociais que implicaram em alterações no poder e no tamanho do Estado. E daí nós podemos observar que aí Estado, sociedade política e sociedade civil. O marxista Antônio Gramsci conceituou o Estado como um conjunto formado por sociedade política e sociedade civil. O que é isso? Que abrange tanto a direção intelectual e moral exercida por um grupo ou classe sobre o conjunto da sociedade, da hegemonia. Então, Gramsci desacreditava de uma conquista do poder que não fosse precedida por mudanças de mentalidade. Então, suas noções, as noções de Gramsci de pedagogia crítica e instrução popular foram teorizadas e praticadas no século XX por educadores brasileiros. Por isso, a importância e o olhar que ele tinha para a escola, pois para ele, os agentes principais dessas mudanças seriam os intelectuais, e um dos seus instrumentos mais importantes seria a escola. Então, Gramsci afirma que um instrumento muito importante de mudança seria a escola, porque a escola, a partir dos seus agentes, dos professores, dos gestores, poderiam realmente modificar aquele grupo de indivíduos, no caso, os alunos. Partindo dessa ideia, chegamos às teorias do Estado, que são capazes de embasar e orientar as nossas reflexões. E aí nós temos a teoria liberal e a teoria marxista. A teoria liberal, para conquistar a liberdade econômica e poder político, a burguesia edificou o Estado liberal, modelo que permanece vivo até hoje, embora tenha sofrido reformulações. A principal delas resultou no novo modelo denominado Estado do Bem-Estar Social, que combina elementos do capitalismo e da doutrina socialista. A crise dos países capitalistas avançados e do estado do bem-estar social cria terreno para o neoliberalismo, para o Estado neoliberal, que compreende estratégias como manter o Estado forte no controle do dinheiro, desenvolver amplos programas de privatização, cortes nos gastos sociais, etc. Ao passo que a teoria marxista, então ela surge de uma visão crítica do Estado, da democracia burguesa e do liberalismo. Para Marx, e aí nós já começamos o estudo sobre esse teórico
Karl Marx, lá na unidade 1, nós falamos um pouco sobre ele. Então, para ele, a estrutura social e o Estado nascem do processo vital dos indivíduos, ou seja, da sua existência real, do modo como trabalham e produzem materialmente. Então, o Estado, segundo Marx, é o defensor dos interesses de certos grupos ou classes sociais. E para ele, a educação pode contribuir para a evolução cultural e intelectual da classe trabalhadora. Então, os pensadores marxistas rejeitam a ideia de que o Estado se orienta idealmente para o bem comum, o interesse geral ou a justiça igual para todos. O século XX e as mudanças na concepção e nas funções do Estado. O século XX inicia-se com o capitalismo em posição hegemônica ao contexto mundial, apesar das crises enfrentadas no século XIX. Então, no início do século XX, na Europa, a livre concorrência dá lugar ao capitalismo de monopólios, o que contribui para acentuar ainda mais as desigualdades sociais e a concentração de renda, típicas desse modelo econômico. O capitalismo contribui para acentuar essas desigualdades ainda mais, né, e concentrar a renda. Então, para atenuar os males, né, desse capitalismo e impedir o avanço do socialismo, surge o estado de bem-estar social, que foi gestado na Europa nas primeiras décadas do século XX e teve no economista inglês John Keynes, defensor da intervenção estatal na economia e de uma política de pleno emprego, um dos teóricos mais destacados, que foi o John Keynes. E o neoliberalismo e a globalização, né? Então, em linhas gerais, o neoliberalismo apresenta algumas características segundo Brandão, 1991. A tratar. Então, o Estado só deve intervir na ordem econômica e social nos casos de defesa contra agressões externas, administração da justiça, reorganização do mercado e produção de bens públicos, desde que falhem os mecanismos autorregulatórios. A participação do Estado na economia deve ser mínima. E o sistema político e o sistema econômico devem ser institucionalmente autônomos, estabelecendo-se uma distinção nítida entre o público e o privado. Logo, o neoliberalismo compreende um discurso e um receituário de regras práticas ligadas ao governo e à reforma do Estado. E a globalização? Então, o fenômeno da globalização intensificou-se após a Segunda Guerra Mundial. Estende-se a todas as esferas da vida coletiva e se propaga pelos 4 cantos do mundo. Entretanto, ela não pode ser tomada como um fato acabado. É um processo que marcha, cujos resultados nem sempre serão previsíveis. A globalização se caracteriza pela crescente interdependência das economias dos diversos países do mundo, o que também tem ocasionado mudanças significativas nos planos político, social e cultural. Então, a globalização ela vem significando a inclusão e exclusão. Inclusão no sentido de aproximação, cooperação e integração, e exclusão no sentido que reproduz contradições, miséria, marca estigmas e alienação, segundo Yanni, 1992. Então, logo, o neoliberalismo e a globalização são questões concernentes ao estado atual. O embate apresentado aqui continuará. De um lado estão os defensores do intervencionismo estatal, do outro, os que acreditam, nas políticas de caráter liberal. Contudo, a situação de crise a que está submetida a sociedade contemporânea leva ao reconhecimento da necessidade de uma mudança qualitativa no papel do Estado, que deve ser capaz de conciliar liberdade econômica com justiça social e desenvolvimento humano. Então, partindo de todos os questionamentos apontados na aula de hoje,
Como vocês estabelecem a diferença entre o Estado liberal e o Estado de inspiração marxista, né? Nós falávamos anteriormente as grandes teorias do Estado. Então, com o grande advento do iluminismo, lá no século XVII, XVIII, surgiu a ideologia liberal, que englobava tanto o campo econômico como o político. O liberalismo é uma teoria social que cerceava um sem número de regulamentações, restrições, normas impeditivas de liberdades humanas e de livre iniciativa, ao passo que a tendência marxista, surgida a partir das obras, como já mencionado, as obras de Marx e de Engels, e se dividiu logo no final do século XIX entre sua versão social-democrática, o socialismo, e outras diversas correntes, como o marxismo de Gramsci, como também nós falamos no decorrer da aula, pois o marxismo ele via o Estado como defensor dos interesses de certos grupos ou classes sociais. E você, que acha que o Estado brasileiro é intervencionista e controlador? Então, analisando o contexto social atual, qual é a percepção que você tem da nação brasileira, do Estado brasileiro? Então, eu vou deixar esse questionamento para que vocês possam refletir sobre o que realmente está acontecendo politicamente, economicamente, socialmente no nosso Brasil, e daí vocês me responderem o porquê ele é intervencionista e controlador. Então, mais uma vez, chegamos ao final da nossa aula com uma ideia de Marx, onde ele diz que a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Então, não esqueçam de consultar o fascículo da disciplina, e também participar das nossas atividades no ambiente virtual. Então, foi um prazer mais uma vez estar com vocês e até a próxima aula. Grande abraço!